Ok, pessoal, nós vamos agora falar de um novo conceito dentro da cinemática. Nós vamos falar sobre repouso e movimento, ok? Vamos ver como é que a física define esses conceitos, tá legal? E eu já vou falar aqui que repouso e movimento no campo da física não tem nada a ver com o seu conceito particular de repouso e movimento, porque tudo depende de um referencial, tá certo? Referencial. Não se preocupe que você vai entender bem direitinho isso aqui, você vai entender, ok? Muito bem, então nós vamos falar sobre repouso e movimento. Tá legal? Veja só, preste atenção. Ó, quando é que um corpo está em repouso? Um corpo está em repouso, quando a sua posição não varia. Um corpo estará em repouso quando a sua posição não varia em relação ao referencial adotado. Gente, não varia, tá certo? Não varia significa não muda. A posição dele não muda em relação ao referencial adotado. Tá legal? E quando é que o corpo está em movimento? É exatamente o contrário, quando muda. Tá certo? Bem simples, né? Mas mesmo assim, vamos ver aqui uma pequena figura para a gente ir guardando isso de uma maneira melhor, tá legal? Ó, preste atenção. Aqui, o que eu tenho aqui? Ah, eu tenho exatamente, perfeitamente, três veículos. O primeiro veículo está a 50 quilômetros por hora. O segundo veículo também está a 50 quilômetros por hora. E o terceiro veículo está a 90 quilômetros por hora. Pelo conceito que eu acabei de fornecer, você vai chegar à conclusão que o carro número 1, que eu estou chamando de número 1, o outro eu estou chamando de número 2 e o outro eu estou chamando de número 3. Tá legal? O carrinho de número 1 e o carrinho de número 2, tá certo? Eles estão em repouso entre si. Pera aí, professor, mas ele está a 50 quilômetros por hora. Sim, está a 50 quilômetros por hora. E lembre-se que eu disse, a definição de repouso e movimento não tem nada a ver com a nossa definição particular. Olha, a posição do móvel número 1, que eu estou chamando de 1 aqui, esse que está aqui mais atrás, e esse que está no meio, essa distância entre eles não vai mudar. Porque se eles estão a 50 quilômetros por hora, um em relação ao outro, os dois estão a 50 quilômetros por hora, isso significa dizer que a posição deles não vai mudar. Então eles estão em repouso. Tanto um está em repouso para com dois, assim como o dois está em repouso para com um. Agora, vamos ver aqui, pessoal, por exemplo, o 1, o 2 em relação ao 3. Será que eles vão estar em repouso? Claro que não. Porque como o carro 3 está a 90 quilômetros por hora, tá certo? A posição de 1 em relação a 3 vai mudar e a posição do 2 em relação ao 3 também mudará. Então, pessoal, aqui nós vamos falar em movimento. Agora se prepare para uma surpresa. Se prepare agora que você vai ter uma surpresa bastante interessante agora, ó. Ó, veja essa. Pronto. Aqui, o que eu tenho, pessoal? Ah, professor, aí o senhor tem um veículo em desembalar da carreira, né? Indo ao encontro de uma árvore.
Tá certo? Verdade. Muito bem. Você prestou atenção. Tá ótimo. Agora veja bem, pessoal. Será que o carro está em movimento em relação à árvore? Ou seja, será que a distância entre carro e árvore vai mudar? Com certeza, pessoal, vai mudar sim, vai mudar. Então, o carrinho está em movimento em relação à árvore. Agora eu mudo o referencial. E será, pessoal, que a árvore estará em movimento ou em repouso em relação ao carrinho? Ah, professor, aí a árvore está presa no chão, ela tem que estar em repouso. Aí é que você se engana. Porque, veja bem, se o carrinho está em movimento em relação à árvore, porque essa distância muda, se você alterar aqui o referencial for o carrinho, a distância entre a árvore e o carrinho também vai mudar. Então a árvore estará em movimento também. Tá legal, pessoal? Tá certo? Tudo entendido? Então estaremos aqui para a próxima aula daqui a pouquinho. Até logo!